Olá pessoal, na nossa quarta videoaula de hoje do curso técnico em agente comunitário de saúde da disciplina Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde do Adulto e do Idoso, vamos falar na questão das casas de repouso, dos lares dos idosos. Nesta aula, vamos observar os procedimentos das visitas domiciliares aos idosos, bem como a institucionalização de uma pessoa através do seu abrigo em casas de repouso. Buscaremos incidir nosso olhar sobre questões que permeiam esta etapa peculiar na vida humana e no aplicar de nosso ofício, executar nossas funções respaldadas na legislação vigente. E o Estatuto do Idoso, no artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Está no Estatuto do Idoso. E mediante falarmos de idoso, vamos falar também nas visitas domiciliares. As visitas domiciliares que envolvem um conjunto de procedimentos, observações que visam avaliar a qualidade de vida desta população, a vivência, como é que está, fazer um olhar amplo em locos, tido por ele e por seus familiares, um olhar amplo, como eu falei anteriormente. Este procedimento de visita ao lar constitui o principal instrumento de trabalho dos profissionais da estratégia Saúde da Família, em especial a questão do agente comunitário de saúde, que desenvolve o seu papel brilhante mediante a visita. E aí, no artigo 3º da Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, entre o agente comunitário de saúde, tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante as ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, ratificando em seu parágrafo 5º a realização de visitas domiciliares periódicas para o monitoramento de situações de risco à família. Então, está aí um profissional importante que tem que fazer, tem como papel fundamental o exercício da questão das visitas domiciliares à população, principalmente voltada aos idosos. E aí, ao realizar a visita domiciliar, o agente comunitário de saúde deve ter um olhar além dos aspectos meramente físicos e aparentes. Dados sobre como vive o idoso, ele já tem que ter isso antes, e demais moradores da residência. Em pauta são de suma importância para compreender como são estabelecidos contatos, as relações de cuidado, as trocas afetivas, bem como as questões mais objetivas. Então, mediante o profissional, agente comunitário de saúde, sair para a visita domiciliar, ele já tem que saber, ter em mente a questão de como está aquela família. À medida que este profissional estabelece um bom vínculo com os entrevistados, no caso a família, maior será a probabilidade de alcançar as respostas mais fidedignas e com a qualidade dessas respostas, ou seja, permita-se uma compreensão mais próxima do realmente ao idoso vivenciar ao lar. Então, é muito importante esta questão e cabe ao agente comunitário de saúde, no espaço de sua visita, assim como em outras intervenções, em optar pela clareza no discurso, buscando ser simples em suas orientações. O agente de saúde que realiza a visita no âmbito domiciliar deve ter em vista que encontrará pessoas de diversos níveis de escolaridade e de compreensão. Então, tem que falar com clareza no seu discurso para que aquela família entenda a real importância daquela visita. Não deve existir imposições nem constrangimento e sempre haver consentimento e permissão do atendido. Devemos ter clareza de que estamos nos inserindo em uma realidade mais íntima das pessoas, porque você está
entrando na casa da pessoa. Portanto, este deve ser o momento em que a entrada seja concedida e compreendida e fique bem claro os objetivos da visita domiciliar realizada na questão da saúde, viu? E mediante a visita, é importante que o profissional seja cortês, educado e, antes de tudo, profissional. Suas atitudes devem ser pautadas em uma conduta ética, que respeite o espaço e as pessoas em questão. Quando isto fica claro, os dados colhidos junto à família costumam ser mais precisos, pois elas sabem que podem confiar no profissional que está realizando esta visita. E aí nós falamos da questão do idoso e as casas de repouso. Como é que é esta instituição? Casa de repouso é toda a instituição de longa permanência para os idosos, governamental ou não governamental, destinada à moradia coletiva de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar. No Estatuto do Idoso, através da Lei 10.741, no artigo 37, o idoso tem direito à moradia digna no seio da família, natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Então, o idoso tem direito à moradia digna. E aí nós vamos falar aqui do parágrafo 1º, 2º e 3º desta lei e deste artigo 37º. No inciso 1º, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada a inexistência de um grupo familiar, uma casa, um lar, ou um abandono ou uma carência de recursos financeiros próprios à família. Então, o idoso só vai permanecer na casa de repouso mediante a ausência prestada mediante a família. No inciso 2º, toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter a identificação externa e visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Já no inciso 3º, as instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades da pessoa, do idoso, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis. As normas sanitárias, como estão condizentes sobre as penas das leis. Mediante as casas de repouso, uma instituição de amparo e permanência, sempre é bom observar as condições de funcionamento, observar toda a legislação vigente e suas referências ao que tange sua prática institucional, propiciar o exercício dos direitos humanos de seus residentes, observar os direitos e garantias dos idosos, inclusive o respeito à liberdade do credo e à liberdade de ir e vir, desde que não exista restrição determinada no plano de atenção à saúde, preservar a identidade, a privacidade do idoso, assegurando um ambiente de respeito e dignidade, promover a ambiência acolhedora, promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência. Tudo isso faz parte. E nas casas de repouso, o cuidado com o idoso institucionalizado também deve ser estendido não só ao idoso, mas também à sua família, pois se entende que este processo muitas vezes é muito difícil. É importante reconhecer e entender como os laços familiares se davam até então, quando a trajetória de vida de um idoso até sua institucionalização. É bom entender esse percurso. Por fim, deve-se envolver a família em todas as etapas que compõem o processo de abrigo. Mesmo que a família necessite abrigar o idoso em uma casa de repouso, estes não devem ser desresponsabilizados pelo cuidado com o idoso. Os laços familiares, eles devem ser mantidos, mesmo que a pessoa encontre-se residente na instituição.
Os laços familiares é muito importante, suporte familiar. Em alguns casos, é evidenciado que os familiares transferem a responsabilidade dos cuidados pelo idoso para a instituição e, consequentemente, acabam se afastando totalmente, não realizando nem mesmo as visitas regulares. Sabemos que, mediante o afeto transmitido ao idoso, eles se sentem cuidados e amados. Quando falamos de cuidado, não estamos nos remetendo apenas às questões de saúde e higiene e às questões básicas. Estamos falando de amor, de carinho, de aconchego. E o lazer do idoso? O lazer do idoso é garantido também no Estatuto do Idoso e, por conta disso, tem sido valorizada por alguns municípios que têm incentivado os hábitos de lazer para as pessoas idosas. Sobre a educação, a cultura, esporte e o lazer, o Estatuto do Idoso, a Lei Federal de número 10.741 de 2003, estabelece no artigo 20º que o idoso tem direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, às diversões, aos espetáculos, produtos e serviços que respeitam sua peculiar condição de saúde. E nós temos também os grupos de convivência de idosos. É uma realidade comumente vista na inserção destas pessoas idosas em grupos de convivência. Estes grupos normalmente se unem com o meio principal de socialização, mas realizam viagens, cursos, confecção de artesanato, eventos festivos. É um momento de grande importância para o idoso. No caso específicos, nós temos também os grupoterapias com idosos. Estas visam benefícios de natureza biopsicossocial. Como vimos, assim como para qualquer ser humano, a grupalidade é de suma importância como forma de manter o contato com outras pessoas, estabelecer a comunicação, a interação e o reconhecimento dos seus pares. Então, é muito importante a questão da convivência com os demais pessoas. E o cuidador de idosos, falando de idoso, e quem é a pessoa que cuida de idosos? É o cuidador de idosos. Essa é uma profissão que tem ganhado maior visibilidade e preceitos legais nos últimos tempos. Acreditamos que isto se deve a questões relacionadas ao envelhecimento da população, que consequentemente tem demandado mais cuidado. As famílias têm recorrido ao profissional, cuidador de idosos, por este ser a pessoa habilitada para realizar os procedimentos relacionados ao cuidado da saúde do idoso, bem como de auxílio e orientações quanto às atividades de vida diária. O cuidador do idoso é a pessoa determinada para o cuidado exclusivo ali só do idoso. A profissão do cuidador de idosos é regulamentada pela Classificação Brasileira de Ocupação, CBO, pelo Código 5162, dígito 10, e enquadra-se também acompanhante de idosos, cuidador de pessoas idosas e dependentes, cuidador de idosos domiciliar, como cuidador institucional. Meu muito obrigada.